vamos prosseguir então, lendo a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 13, diz assim: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus quanto convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos dá de refletirmos na Tua Palavra. Eu te peço que o Teu Espírito, da mesma forma, sopre sobre nós hoje à noite e nos inspire e nos ajude a compreender melhor a Tua Palavra, para que vivamos essa Palavra e ela seja realidade em nossa vida. Amém. Amém. Hoje, para quem não sabe, hoje é o dia de Pentecostes. O mundo cristão comemora, na data de hoje, o Pentecostes, que na verdade é uma festa originalmente judaica. O Pentecostes, para os judeus, era a festa da colheita, ou a festa das semanas, assim chamada festa das semanas, porque eram 7 semanas após a Páscoa. E aí, no 49 dias, no 50º, então, se realizava a festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, por isso Pentecostes, de penta, de 5 ou 50. E nessa festa eles celebravam a colheita, celebravam com gratidão a Deus pela colheita que tinham. Na verdade, isso era um mandamento de Deus que eles celebrassem. E é curioso que o mandamento em que Deus ordena a festa, Ele ordenava também que essa festa fosse fraterna, que não fosse uma festa só dos judeus, dos hebreus, mas fosse uma festa dos hebreus, dos ricos, dos pobres, inclusive dos estrangeiros que estivessem por ali. Os estrangeiros deviam também ser acolhidos, sentarem à mesma mesa para celebrarem a festa das colheitas, a festa da colheita, a festa das semanas ou do Pentecostes. E o mandamento ainda dizia que todas as pessoas, ainda que não tivessem nenhum recurso para participar da festa, porque custava alguma coisa, fossem acolhidas como órfãos e viúvas, que naquela época a gente sabe que os órfãos e as viúvas eram as pessoas completamente desassistidas. E depois de centenas de anos, desde o estabelecimento da festa de Pentecostes, acontece outro evento importantíssimo no dia de Pentecostes. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já tinha ascendido aos céus. Porém, antes de ascender aos céus, ele diz aos discípulos que ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, para que depois então desse revestimento de poder, eles fossem testemunhas de Jesus por toda a parte, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E os discípulos estavam então no cenáculo orando em Jerusalém,
pedindo então que acontecesse esse revestimento de poder por parte do Espírito Santo. E em oração, nesse dia de Pentecostes, aconteceu isso que está narrado no texto. Ouviram um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam, e foram vistas algo parecido. O escritor fala que é algo parecido como línguas de fogo que foram repartidas e se viu sobre cada um. E aí eles começaram a falar das maravilhas de Deus e começaram a falar em outras línguas que eles mesmos não conheciam. E os estrangeiros que estavam ali, e eram muitos os estrangeiros, porque era uma festa que reunia gente de toda a parte, pessoas, enfim, vocês viram no texto, são árabes, cretenses, africanos, romanos, asiáticos, todos eles estavam em Jerusalém. E eles começavam então a ouvir os discípulos falando na língua materna de cada um deles, destes estrangeiros, e eles ficaram atônitos e perplexos, porque eles compreendiam então o que os discípulos estavam falando, e sabiam que eles estavam falando das maravilhas de Deus na própria língua deles. Isso foi uma coisa certamente extraordinária e maravilhosa. O poder do Espírito Santo levou os discípulos a falarem então dessas maravilhas do reino de Deus para cada um, conforme a língua de cada um. É nesse momento que a gente considera que a igreja cristã foi inaugurada, porque é a partir deste momento que os discípulos saem para falar de Jesus por toda parte. Até então os discípulos estavam orando em Jerusalém. Eles não tinham saído, não tinham começado a evangelizar ainda, não tinham começado a anunciar a palavra de Deus ainda, eles estavam orando. Quando acontece esse revestimento de poder e esse fenômeno no qual eles falam em outras línguas, e as pessoas, os estrangeiros ali ouvem os discípulos falarem na própria língua de cada um, a partir desse momento, parece que os discípulos então se esparramam, se espalham, e começa então o anúncio do reino de Deus, começa a evangelização de todos os povos, começa então os discípulos comunicarem o reino de Deus. Veja o que é curioso nesse episódio, que é um evento, eu não diria paralelo, mas oposto ao que aconteceu na Torre de Babel. No relato da Torre de Babel, uma era a língua do povo. O povo tinha uma língua só, uma mesma cultura, uma coisa só. E eles quiseram construir uma torre, diz o relato, que chegasse até o céu. E foram construindo, evidentemente que não chegaram. E aconteceu um fenômeno também. O fenômeno foi que eles começaram a falar em línguas diferentes e ninguém mais se entendia. Por isso que quando a gente fala que o negócio está muito confuso, assim, está uma Babel, porque ninguém se entende. E aí começaram a falar em línguas desconhecidas, ninguém se entendia, então se afastaram uns dos outros e foram povoar o mundo. Esse é o relato bíblico acerca da Torre de Babel. No Pentecostes acontece o oposto. Então eram pessoas com várias línguas diferentes, de várias origens, de várias culturas, de vários países distintos. E aí então acontece algo que faz com que eles entendam o que está sendo dito na sua própria língua. É o inverso. Eles não deixaram a própria língua, mas compreenderam o que estava sendo dito na própria língua deles. Os discípulos, que eram ali todos hebreus, todos judeus, todos do Estado de Israel, eles estavam falando agora na língua dessas pessoas. É a unidade na diversidade. Havia uma diversidade grande de pessoas ali em Jerusalém, e pela língua que foi falada havia unidade entre eles, e todos se entendiam. Completamente o oposto da Torre de Babel, em que ninguém se entendia. Agora no Pentecostes todos se entendiam. Eu vejo aqui em Pentecostes Deus, através do Espírito Santo, abraçando, acolhendo ali toda sorte de pessoas, as mais diferentes pessoas, os mais distantes, os mais diversos. Eles estavam sendo abraçados pelo Espírito Santo, porque Deus teve o cuidado de inspirar cada discípulo a falar de tal forma que cada estrangeiro ali presente compreendesse o que estava sendo dito. E é esse mesmo Espírito Santo que compeliu os discípulos a comunicarem às pessoas esse amor e a saírem de Jerusalém. Não ficarem apenas em Jerusalém, mas comunicarem o amor de Deus para além das fronteiras de Jerusalém e para além das fronteiras de Israel,
para que chegasse, como Jesus falou, até os confins da terra. Veja que Deus se manifestou no Pentecostes na diversidade. Ele não se manifestou apenas a um grupo de pessoas, apenas a um povo, apenas para o povo que falava uma determinada língua, mas ele se manifestou a todos. No meio das diferenças, ele derramou o Espírito Santo dele. Quando a cidade estava cheia de gente de toda sorte, de origem, as mais diversas, as mais diferentes, com as línguas mais diferentes, aí então, quando esses diferentes se juntaram, o Espírito Santo então desceu sobre os discípulos e a palavra de Deus foi comunicada. Deus não escolheu um grupo padronizado para se manifestar, mas se manifestou onde as diferenças estavam presentes. Ali ele derramou o Espírito Santo dele. E isso é fantástico, na minha opinião, é muito bonito e é revolucionário. Dito isto, tenho apenas 2 pontos de reflexão para a nossa reflexão hoje à noite. Primeiro, Deus ama as diferenças e propõe que os diferentes também se amem. Você já parou para pensar? Eu quero fazer um convite para você realmente refletir sobre isso, porque a gente fica tão ensimesmado, olhando para o próprio umbigo, para a própria cultura, para a própria vida, que esquece que há tanta vida diferente fora do nosso universo. Então, você já parou para pensar em quantos milhões de formas de vida habitam o nosso planeta? Só o nosso planeta, sem considerar outros planetas do sistema solar, sem considerar outros sistemas de planetas que estão em volta de uma grande estrela como o nosso, sem contar outras galáxias que estão espalhadas pelo universo. Só esse nosso insignificante e ínfimo planeta tem milhões de formas de vida, espécies de animais, vegetais, seres gigantescos e seres microscópicos. Você acha que se Deus quisesse realmente eleger, escolher para a sua salvação um grupinho de gente formatada, de gente tudo igualzinho, será que Ele criaria um mundo tão diverso como esse nosso? Deus ia gastar tanta criatividade, com tanta diferença e tanta diversidade, para eleger um grupinho de pessoas só? Porque eu falei aqui dos milhões de formas de vida e de plantas e tal, mas imagine as pessoas. Quantas culturas habitam o nosso país? Quantos grupos de pessoas diferentes? Quantas pessoas que são diferentes fisicamente de nós, que têm uma cultura diferente, que têm uma língua diferente, que têm hábitos alimentares diferentes, que têm formas diferentes de se relacionarem, que têm cosmovisões, visões de mundo completamente distintas, têm uma forma de enxergar a vida completamente diferente de nós. Tem povos que a gente mal conhece, tem povos aqui nessa floresta amazônica que a gente mal conhece, que o contato foi muito restrito. Então, há uma diversidade humana incrível. E aí você acha mesmo que Deus quer um grupinho de gente que seja todo mundo igualzinho, soldadinho de chumbo, todo mundo igual? Você acha que isso é razoável? Você acha que Deus ia criar tanta diversidade, uma diversidade natural e uma diversidade humana tão grande, para que as pessoas depois se violentassem na sua própria cultura e se tornasse todo mundo padronizadinho, conforme se fosse uma daquelas fábricas de produção em série? Aí as pessoas iam entrando na igreja com as culturas as mais distintas, com a vida, enfim, com a riqueza de vida as mais diferenciadas, iam saindo pela outra porta, todo mundo como um soldadinho de chumbo padronizado. Será que Deus quer isso? Será que foi isso que Deus sonhou, isso que Deus quis? Será que hoje nós temos cerca de 7 bilhões de pessoas habitando o mundo, 7 bilhões vivos, né? Aí você imagina o tanto de gente que já passou por esse mundo, quantos bilhões de pessoas já passaram por aqui? Mas vamos imaginar os que estão aqui, por enquanto. 7 bilhões de vidas, são 7 bilhões de universos.
porque cada pessoa carrega em si uma riqueza imensurável. Cada pessoa é um mundo, cada pessoa é um universo. Então nós temos 7 bilhões de universos sobre a Terra. Seria então razoável dizer que Deus escolheu amar um pequeno grupo de pessoas que pensem rigorosamente igual, que tenham rigorosamente a mesma cultura, que sigam rigorosamente as mesmas regras? Será que é razoável isso? Eu acho que não, porque Deus escolheu amar todos, e Deus quer todos, ainda que diversos, na mesma mesa da fraternidade. E a festa de Pentecostes, hoje celebrada na cristandade, que era celebrada pelos hebreus e é celebrada pelos judeus até hoje, é para ser assim, um prenúncio dessa fraternidade, um prenúncio dessa unidade na diversidade, ou a diversidade mantendo alguma unidade. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 16, versículo 11, quando fala da festa do Pentecostes. Diz o texto: e alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com os seus filhos e suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Vejam que Deus ordena ao povo hebreu que celebre uma festa de comunhão, uma festa de comensalidade, uma festa em que teria muitos comes e bebes e muita celebração a Deus pela colheita que estava sendo dada. E ele disse: mas não celebrem sozinhos, tragam aqueles que não podem, os órfãos e as viúvas, os grupos vulneráveis que nós chamamos hoje, mas acolham também os estrangeiros que estão entre vocês, e façam uma festa bonita, inclusiva, uma festa então onde havia certamente diversidade. É o que também sonhou o pastor Martin Luther King Jr., num texto que eu já li aqui várias vezes, e eu vou ler de novo, um trecho pelo menos, quando ele faz o célebre discurso dele, ali no Memorial Lincoln, em Washington, no auge da Revolução dos Direitos Civis americana, e ele diz o seguinte: eu tenho um sonho, que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador que tem os lábios gotejando palavras de intervenção e negação, neste justo dia no Alabama, meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos com meninos brancos e meninas brancas, como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia todo vale será exaltado e todas as colinas e montanhas virão abaixo. Os lugares ásperos serão aplainados e os lugares tortuosos serão endireitados, e a glória do Senhor será revelada e toda a carne estará junta. Esta é a nossa esperança. Ele tinha o sonho de que os diferentes se abraçariam e se respeitariam e se apreciariam. E eu penso que este foi e é o sonho de Deus, que no meio dessa diversidade humana haja unidade, haja apreciação, haja fraternidade, para que haja não somente tolerância. Já disse isso aqui, repito, a tolerância tem que ser ultrapassada, nós temos que ir além da tolerância, porque tolerar é suportar a presença. Quando eu apenas tolero alguém, eu apenas suporto ficar ao lado dela, mas eu não gosto dela, eu detesto ela, eu não quero saber dela, mas eu tolero. Fica aí quietinho que eu fico aqui, e nós nos toleramos. Nós temos que ultrapassar a barreira da tolerância para a apreciação.
para o afeto, para o respeito, para o verdadeiro amor ao próximo, não apenas tolerar o outro, mas apreciar o outro, respeitar o outro, de fato perceber que o outro tem algo de bom que pode me dar, e eu tenho algo de bom que posso dar ao outro também, e aí há complementaridade, ou seja, eu não vou abrir mão da minha identidade, nem o outro precisa abrir mão da identidade do outro, e quando nós estamos certos da nossa identidade, a minha identidade não ameaça a identidade do outro, nem a identidade do outro ameaça a minha identidade, e aí então nós podemos nos complementar. Todos nós somos diferentes, mas fomos criados iguais, é a palavra do pastor Martin Luther King Jr. Como assim iguais? Somos tão diferentes, iguais na dignidade, iguais na humanidade, iguais na possibilidade de amar e ser amado, e principalmente iguais como destinatários do amor de Deus. Somos todos diferentes, porém iguais na condição humana, e somos iguais porque todos somos amados por Deus. Deus não faz distinção de pessoas. Pedro afirma isso lá em Atos capítulo 10, depois de uma dura lição que ele recebeu, porque ele não queria sequer pregar para quem não fosse judeu, e aí então Deus dá uma lição para ele, uma lição em Pedro, e depois de tudo Pedro diz: agora percebo que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz distinção de pessoas, algo que o apóstolo Paulo também repete lá em Romanos capítulo 2, Deus não faz acepção, não faz distinção de pessoas. Se Deus não faz, por que nós fazemos? Se Deus não faz distinção de pessoas, por que nós ainda insistimos em discriminar, em fazer acepção, em distinguir pessoas? Se Deus não faz distinção de pessoas, porque ainda não sabemos acolher os diferentes? Porque ainda discriminamos quem é diferente de nós, especialmente quem nós consideramos inferiores a nós? Consideramos, porque não são. Por que há facilidade em apreciar quem é mais rico do que nós, mas há dificuldade em acolher quem é mais pobre do que nós? Por quê? Por que nós só queremos espelhos? E por que nós ainda achamos feio tudo que não é espelho? Como diz a música do Caetano Veloso, Narciso acha feio tudo que não é espelho. Por quê? Eu tenho um palpite. Porque nós ainda não nos convertemos. Porque se de fato nós fôssemos convertidos, nós compartilharíamos do mesmo amor que Deus tem por todos e todas, sem distinção. Porque se nós não conseguimos ainda compartilhar desse mesmo amor, ou pelo menos não tentamos compartilhar desse mesmo amor, então nós não podemos ser chamados discípulos de Jesus Cristo. Porque Jesus disse: nisto conhecerão que são meus discípulos, quando amarem-se uns aos outros. Nós temos que aprender então a amar e acolher aos diferentes. E é por isso que a graça de Deus é chamada de multiforme graça de Deus, porque tem múltiplas formas. 1 de Pedro 4:10, acho que nós temos aí: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, porque é nisso que se demonstra o amor, não é falando. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A versão Almeida Revista e Corrigida que eu coloquei aí, para os mais antigos vai se lembrar bem dessa expressão bíblica, que diz assim: como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus que assume múltiplas formas. Você acha que se Deus quisesse todo mundo padronizadinho, Ele ia ter uma graça multiforme? Uma graça em suas múltiplas formas? Claro que não. Deus ama as diferenças, por isso a sua graça tem múltiplas formas. Deus, Ele ama toda a diversidade que Ele mesmo criou. Ou será que Ele ia criar um mundo tão múltiplo, tão diverso, tão diferente, para desprezá-lo depois e para odiá-lo depois, e escolher amar só um grupinho de pessoas que pensem rigorosamente igual? Isso não faz o menor sentido. Menor sentido. E no dia de Pentecostes, Deus então ultrapassa fronteiras.
No dia de Pentecostes, Deus ultrapassa barreiras linguísticas, Deus ultrapassa barreiras religiosas, Deus democratiza a comunicação do seu reino. Só quem comunicava as coisas de religião eram os sacerdotes lá do templo, sacerdotes que exploravam e oprimiam as pessoas. Mas Deus ultrapassa essa barreira da língua, ultrapassa a barreira da religião oficial, e agora não só os sacerdotes do templo, mas todos podiam falar e todos podiam ouvir sobre as maravilhas de Deus, não só na língua hebraica e não só no latim, que era a língua do Império Romano, mas em todas as línguas. Deus derrubou todas as barreiras, e então ele agora democratiza o reino de Deus e a comunicação da palavra de Deus. Tem um texto que eu trouxe, o Divino Protesto do Pentecoste, do pastor David Hanson, traduzido para o português pelo Paulo Brabo, da Bacia das Almas, o site Bacia das Almas. E ele diz assim: eu quero que você leia comigo, acompanhe a leitura comigo desse texto, que ele fala do protesto de Deus no Pentecoste. Porque o Pentecostes, em seu coração ardente, não fala só sobre linguagem, mas é também um ato de rebelião divina através da linguagem. É o protesto exposto ao vento de um Deus sem fronteiras, que se posiciona contra a equivocada preferência humana pela linguagem vazia dos poderosos. No Pentecostes, Deus fala contra a tendência humana de forçar a unidade através da uniformidade e da exclusividade, exigindo que as pessoas se conformem a padrões arbitrários de respeitabilidade, e fazendo tudo isso em nome de Deus. No dia de Pentecostes, Deus fala do lado de fora das muralhas de religiosidade do templo, do lado de fora dos salões do poder político, do lado de fora dos limites da respeitabilidade. Deus fala nas ruas. A voz divina é manifesta em todas as línguas e em todos os povos, não só no latim imperial dos ocupantes romanos, nem só no idioma da elite religiosa, que restringia o acesso a Deus através de taxas opressivas. Em vez disso, Deus fala no vernáculo de cada dia e de todo lugar. No Pentecostes, Deus concede a voz divina às línguas de um bando de Zés ninguém e a uma multidão de gente comum. Trata-se de um ato de liberação, tanto para a humanidade quanto para Deus. Um Deus de muitas línguas, um Deus de muitos povos, um Deus sem idioma oficial, um Deus que, em vez de silenciar, delega poder ao discurso dos oprimidos, dos brutalizados e dos marginalizados. O Pentecostes foi uma revolta contra os que buscavam restringir Deus a um único e respeitável idioma oficial, de um único povo justo ou uma única teologia sistemática. Deus no Pentecostes se transforma, se torna, se mostra como um Deus de muitas línguas, um Deus de muitos povos, um Deus sem idioma oficial, mas um Deus que dá voz a todas as pessoas e se manifesta nas ruas, no chão da vida, onde a vida acontece, não no distante templo, nem nos distantes salões do poder, mas na rua onde o povo está. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus de Jesus Cristo, esse é o Deus que se manifestou no dia de Pentecostes. Glória a Deus por isso. Segundo, o Espírito Santo nos quer comunicando o amor de Deus a todos. Eu acho que eu mudei aí do que está no meu aqui. O que eu escrevi? O Espírito Santo nos quer comunicando o amor de Deus a todos, rompendo barreiras e respeitando diferenças. Rompendo barreiras e respeitando diferenças. Que foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Algo incrível. Estavam ali pessoas de várias regiões do mundo, de várias culturas diferentes, de várias origens e de várias línguas diferentes. E eu acho que talvez o traço mais distintivo de qualquer cultura seja a língua. Tem algo que seja mais característico da nossa cultura do que a nossa língua, do que a forma como nós expressamos os nossos sentimentos. Tanto é que quando você estuda uma língua, você estuda a cultura do povo falante daquela língua. Por exemplo, eu estou fazendo agora um cursinho de italiano.
Toda vez que eu saio da aula, eu saio com vontade de comer macarrão, uma pasta bem gostosa, um vinho muito bom, porque a língua italiana me remete a isso, a cultura toda envolvida com aqueles lugares maravilhosos, aquela comida maravilhosa, aquela bebida maravilhosa, é a cultura de um povo. Então, é muito significativo que Deus tenha então falado para as pessoas na sua própria língua. Isso quer dizer para mim que Deus então quer alcançar cada povo na sua própria cultura. Ele não quer violar a cultura de ninguém, nem quer aniquilar, anular a cultura de ninguém. Pelo contrário, Deus quer ser conhecido através da cultura de cada pessoa e de cada povo. E Jesus então, quando ele manda os discípulos saírem de Jerusalém depois desse evento, para irem a toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, o que Jesus propõe? Que os discípulos chegassem catequizando e obrigassem todos a se converterem na base da coerção, da força, ou se convertiam ou eram mortos. Será que isso aconteceu por aqui? Claro que aconteceu. Foi um estupro cultural, uma opressão religiosa que aconteceu nas Américas, por exemplo. E continua acontecendo em outras partes do mundo. Converter a pessoa na base da força e da ameaça. Mas Jesus não propõe isso. Tanto é que Jesus nunca impôs nada, ele sempre ofereceu. Isso fica claro no dia de Pentecostes, porque quando eles recebem então o revestimento de poder do Espírito Santo, eles começam a falar conforme a cultura de cada um, conforme a língua de cada um, para que eles compreendessem. Isso então nos remete à ideia que se nós quisermos comunicar o amor de Deus, nós temos que comunicar o amor de Deus nas categorias culturais que a pessoa que vai ouvir entenda, compreenda, que faça sentido para ela. É isso, porque aquelas pessoas, não, isso faz sentido. Os estrangeiros ali de Jerusalém, eu estou entendendo o que você está falando, eu estou compreendendo a sua mensagem. Isso quer dizer então que quando a gente for anunciar e apresentar Jesus para alguém, tem que ser de tal forma que a pessoa compreenda, que ela diga, sim, eu estou entendendo, eu estou compreendendo, você está falando a minha língua. Isso faz sentido para vocês? Que você fale, proponha na língua da pessoa. E isso não estou falando apenas de linguagem, se é português ou inglês ou italiano. Não, conforme a cosmovisão da pessoa, conforme o mundo da pessoa. Não pode ser de forma opressora, nem imposta, mas oferecida. Qualquer coisa que seja imposta não é cristianismo. Chegar numa cultura ou numa família ou para um grupo de pessoas e querer impor a conversão não é cristianismo. Isso é a negação do cristianismo. Isso é opressão religiosa, opressão que Jesus tanto combateu. Mas não, eu preciso ter empatia com o outro. Eu preciso primeiro fazer um esforço para compreender o outro. E uma vez que eu me coloque no lugar do outro e compreendo o outro, aí então eu comunique o Evangelho. Aí então eu tente comunicar na linguagem dele sobre o amor de Deus, sobre as maravilhas de Deus, como aconteceu no dia de Pentecostes. Só que para isso, veja bem, olha como é interessante. Quando eu me coloco no lugar do outro para compreendê-lo, para então comunicar o Evangelho, eu já estou acolhendo o outro. Eu já estou acolhendo a cultura do outro, eu já estou respeitando a cultura do outro, eu já estou me colocando no lugar do outro, já é um exercício de empatia e de compaixão. E quando eu faço isso, claro que o canal da comunicação fica aberto, porque se eu já me coloquei no lugar do outro, já estou fazendo um exercício de compaixão para com o outro, obviamente que o outro terá ouvidos para me ouvir. O canal de comunicação estará aberto. Agora, se eu chego para a pessoa e digo, você está errado, a sua cultura está errada, a sua visão de mundo não presta, você está condenado. Mas eu estou aqui oferecendo a minha salvação. É esta que é boa, é esta que serve. A sua não presta, você não vale nada. Aqui é que é certo. Você acha que haverá comunicação possível? Não. Isso é opressão. Isso é imposição. E isso é a negação do Evangelho. Eu me coloco no lugar do outro. E depois eu tenho condição de comunicar. Eu acolho o outro e depois o outro terá condição de acolher o que eu tenho a dizer, o que eu tenho a comunicar. E sabem qual é a língua universal para isso, a linguagem universal?
que cabe em qualquer cultura, qualquer língua, qualquer grupo de pessoas, a linguagem do amor. Não o amor falado tão somente, mas o gesto, a prática afetuosa, a prática amorosa. Essa mesma da empatia com o diferente, essa mesma da empatia com o que é tão diverso de mim. Mas eu, com gestos amorosos, afetuosos, gestos de compaixão, posso sim comunicar o amor de Deus. E é isso que o Espírito Santo quer nos mover a fazer hoje. O Espírito Santo quer nos batizar hoje, como batizou os discípulos no Pentecostes, para nos compelir, para nos levar, para nos tirar dos muros da igreja, para fazermos romper as paredes do templo, para comunicarmos através de gestos, através da prática, o amor de Deus. Por que eu estou enfatizando nos gestos e na prática? Porque o mundo está farto, cheio de discursos. As pessoas estão cheias de discursos religiosos e piedosos. Ao mesmo tempo em que há abundância de discursos, há falta, há carência de gestos, de prática que seja realmente, de práticas que sejam realmente amorosas e que demonstrem o verdadeiro amor de Deus. Eu acho que o Espírito Santo hoje quer nos batizar para que a gente saia daqui com a capacidade de comunicar através da linguagem do amor a pessoas de toda cultura, a pessoas de todas as origens, pessoas de todas as orientações, o amor de Deus. Se nós formos capazes de fazer isso, é sinal que nós já estamos nos convertendo. É sinal que alguma conversão está acontecendo dentro de nós. Porque se não fizermos isso, não seremos cristãos. João 13:35, temos aí também. Diz o seguinte, olha o que Jesus diz do mandamento que Ele dá. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Veja, Jesus não disse, quando vocês crerem do jeitinho que eu estou falando, saberão que vocês são meus discípulos. Quando vocês souberem recitar toda a minha palavra, saberão que vocês são meus discípulos. Quando vocês souberem dirigir um culto, pregar uma mensagem numa igreja, saberão que vocês são meus discípulos. Quando vocês se vestirem direitinho, bonitinho, saberão que são meus discípulos. Não, Ele não diz absolutamente nada disso. Ele diz, saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. E o contrário é verdadeiro. Se vocês não amarem uns aos outros, que testemunho daremos? Como saberão que nós somos de fato discípulos de Jesus Cristo? E é esta conversão que o Espírito Santo hoje, no dia de Pentecostes, quer fazer a nós. É esta conversão que Ele quer realizar em nós hoje. Uma conversão ao outro, que é Deus, e ao outro que está ao redor de nós, ao lado de nós. Uma conversão a Deus e uma conversão ao próximo. Porque o mandamento novo é amar uns aos outros. E aí, toda vez que eu digo isso, sempre tem alguém que me corrige. E a Deus e sobre todas as coisas. Ao que eu não deixo por menos. Exatamente, só que eu só amo a Deus se amar ao próximo. Porque se eu digo que amo a Deus e não amo ao meu irmão que vejo, não amo nem ao meu irmão e nem a Deus. Agora, se eu amo o meu irmão, que é a imagem de Deus para mim, então eu amo o meu irmão e amo a Deus. Então o maior mandamento é amar o outro como a você mesmo. É a regra de ouro de todas as religiões. E é também a do cristianismo. É também a proposta de fé cristã. E hoje, o Espírito Santo quer nos converter ao parecido e ao diferente, ao próximo e ao distante, ao que comunga comigo das mesmas ideias e aquele que diverge comigo de tudo ou quase tudo. O Espírito Santo quer nos converter a este outro. O Espírito Santo hoje quer nos encher de poder que vem do alto, para comunicarmos com ousadia o seu amor para todas as pessoas e na linguagem de cada um, conforme o modo com que cada um consiga compreender o Evangelho. Esse é o sentido do Pentecostes para nós hoje. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo,
para que a partir desse revestimento de poder sejamos de fato convertidos, e sendo convertidos, comuniquemos as maravilhas de Deus, o reino de Deus e o amor de Deus a todas as pessoas, sem distinção alguma. Encerro com a seguinte expressão: o Espírito Santo quer nos encher hoje para rompermos barreiras e abraçarmos as diferenças e os diferentes. Quando abraçamos as diferenças, abraçamos toda a criação de Deus. Quando abraçamos as diferenças, abraçamos a Deus. Que Deus assim nos ajude. Amém.